Bom dia, amada igreja. É com alegria que damos continuidade na liturgia de hoje, dessa manhã, proposta para a nossa vida, para a nossa casa. E queremos anunciar que nós estaremos lendo em Neemias 13, e os versículos serão automaticamente lidos, de 6 a 7, de 10 a 11, no versículo 15 e 23 a 25. E para esta leitura eu convido a igreja para estar de pé, reconhecendo a palavra de Deus, pedindo que Deus fale o nosso coração. Esse é o momento que Deus fala na horizontal através da sua própria palavra, que você possa estar aberto ao teu coração, ao teu próprio ouvido, para escutar a voz de Deus e essa palavra, em nome de Jesus. Começamos assim, de 6 a 7, 13, versículo de 6 a 7. Mas quando isso aconteceu, não tive em Jerusalém, porque o 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, e mais acabo certo, tendo o tempo de licença ao rei, e voltei para Jerusalém. Versículo 10 e 11, diz assim o 10: E também soube que os quinhões dos levitas não se davam de maneira que os levitas ou os cantores que faziam o serviço tinham fugido a cada um para o seu campo. Agora o 15 todos juntos. Naqueles dias viu em Judá que sábado trazia o trigo que carregavam sobre o jumento, e como também vinho, uva, figo e toda sorte de carga que trazia Jerusalém no dia de sábado. Prostei contra eles por venderes mantimento nesse dia. E para finalizar, nós estaremos lendo do 23 ao 25 de forma alternada. Vi também naquele dia que judeus haviam casado com mulheres assoditas, amonitas e moabitas. Juntos o 25, conti com eles, salmodiei, espegalhei eles, quei os cabelos, conjurei a Deus, dizendo: não andareis mais a vossas filhas e seus filhos, e não tornareis mais as filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Que Deus nos abençoe, ilumine essa palavra e nos dê força para que essa vitamina para a alma seja contida em nossas vidas. Amados de Deus, eu quero convidá-los a que os irmãos fechem os olhos, curvem a cabeça. Nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, te somos gratos pela oportunidade de sermos conduzidos à Tua casa mais uma vez. A intenção do nosso coração é Te adorar com tudo que somos e com tudo que temos. E temos também a intenção de sermos abastecidos com as verdades espirituais da Tua bendita palavra.
Por isso, Espírito Santo do Senhor, rogamos neste momento que o Senhor conceda ao teu povo entendimento da Sagrada Letra. Desempedra a nossa consciência e dá-nos, Senhor, a oportunidade e o privilégio de sairmos da tua casa nesta manhã, guardando no coração lições de ordem práticas e espirituais para a nossa vida. Fala-nos nesta manhã, guarda a nossa mente e o nosso coração, e pedimos que nenhum fator interno ou externo atrapalhe a nossa atenção e reverência à tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, edificação, o caminho da maturidade, é o tema da série que teve início no primeiro domingo do mês de maio, no dia 2 de maio. Naquela ocasião, reverendo Isaías Cavalcante foi o mensageiro de Deus no culto da manhã. E hoje, dia 25 de julho, nós estamos olhando para o 13º capítulo do livro de Neemias. Durante este tempo, 2 de maio até o dia de hoje, nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, através do púlpito da igreja, na instrumentalidade do reverendo Renato, através deste livro maravilhoso, que traz a narrativa da reconstrução dos muros de Jerusalém e que, de uma forma ou de outra, pode ser considerado também um livro de natureza biográfica, porque nesta narrativa nós encontramos a história e o ministério de Neemias. Então nós temos sido de fato edificados neste período com o nosso olhar atento para este livro maravilhoso que trouxe durante este tempo lições práticas e espirituais para a vida da igreja. A título de introdução, nós não temos a pretensão de olhar toda a história do livro desde o primeiro capítulo, mas me permita relembrar algumas coisas que são cruciais no entendimento do capítulo 13, que é o fechamento do livro de Neemias. No capítulo 1, Neemias recebe uma má notícia, uma notícia que alarmou o seu coração. Hanani, um dos seus irmãos, respondeu a Neemias uma pergunta que ele fez: como estão os nossos irmãos que não foram conduzidos ao exílio e que permaneceram em Jerusalém? É a pergunta de Neemias. E a resposta que Neemias ouviu foi a seguinte: eles estão vivendo em miséria e desprezo. As coisas estão efetivamente adversas para os nossos irmãos que permaneceram em Jerusalém. Nós lembramos o texto que ele chora, de que ele se lamenta e que ele ora. E Neemias ora num período de 4 meses. A narrativa do capítulo 2 diz que ele recebe autorização do rei da Pérsia, onde Neemias atuava como copeiro do rei, Artaxerxes. Mas esse período não é um período rápido de tempo. Neemias fica 4 meses orando. O texto diz que ele recebe esta má notícia no mês de Quisleu, ou seja, entre os meses de novembro a dezembro. E quando ele recebe a autorização do rei da Pérsia, ele já está no mês de Nissan, o que corresponde entre os meses de março a abril. O que importa dizer que o coração de Neemias fica a lamentar durante um período de 4 meses em que ele se dedica à oração para a tarefa de visitar os seus irmãos em Jerusalém e reconstruir os muros da cidade.
nós encontramos na narrativa do texto uma atuação muito contundente. Neemias não apenas anima o coração do povo, que estava sem esperança, que vivia naquele desprezo há quase 100 anos. Só o cativeiro babilônico durou 70 anos. Já havia se encerrado aqui o cativeiro babilônico. Este povo estava na miséria e no desprezo há quase 100 anos. E quando Neemias chega, encontra esse povo sem esperança, sem perspectiva de que as coisas pudessem melhorar. E ele não apenas promove a reconstrução dos muros, que acontece em 52 dias, mas ele promove uma reconstrução de uma nação como um todo. Nós poderíamos afirmar que a questão da economia, da política e da religião foram contempladas na ação e atuação de Neemias. Por isso, nós podemos nesta manhã afirmar que o livro de Neemias começa com o tema da restauração e termina com o tema da restauração. No capítulo 8, Neemias faz um convite a Esdras para que ele ensinasse a lei diante do povo. O muro já havia sido completamente finalizado na sua reconstrução. O capítulo 8 afirma que Esdras faz a leitura da lei diante de todo o povo, e o capítulo 9, o capítulo seguinte, registra uma profunda comoção no meio de todo o povo, porque houve de fato profundo arrependimento. O capítulo 9 diz que eles choraram, que eles choravam e que eles passaram a confessar os seus delitos e pecados. Diante da lei de Deus, o povo se arrependeu. No capítulo 10, que é o capítulo seguinte, nós nos recordamos aqui que o povo, ele passa a estabelecer, a partir da ação de Deus, um pacto de obediência, de serviço e de adoração a esse Deus que fora pregado enquanto Esdras lia o livro da lei. Eles afirmaram que estariam servindo, adorando e testemunhando a existência de Iavé, o Deus dos judeus. O pacto está registrado no capítulo 10. No capítulo 12, que foi a mensagem de domingo passado, nós nos lembramos aqui que está relatado que houve uma grande festa. Os muros foram devidamente reconstruídos. O povo ouviu e abraçou a palavra de Deus. Vidas foram alcançadas. O povo reunido estabeleceu um pacto de servir e de adorar a Deus. Por isso havia festa. O capítulo 12 diz que houve festa, júbilo, celebração. Só que uma coisa acontece entre o capítulo 12 e o capítulo 13. Neemias sai de Jerusalém e regressa ao reino da Pérsia. Neemias estava cumprindo uma promessa que fez ao rei da Pérsia. Porque quando ele pede autorização para ir a Jerusalém visitar os seus irmãos, o rei e a rainha perguntaram: quanto tempo você vai necessitar para estar ausente da Pérsia? Os historiadores afirmam de que Neemias ficou aproximadamente de 8 a 12 anos no trabalho profícuo de restauração dos muros. Só que ele tinha que voltar para cumprir a sua palavra. Está lá no capítulo 2, verso 6. Então o rei, estando ele e a rainha sentada junto dele, disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo, é o que diz o texto.
Então Neemias está voltando para cumprir a sua palavra empenhada. Servo de Deus e serva de Deus, cumpre a palavra que empenhou diante de Deus e diante dos homens. E Neemias vai. Quanto tempo, pastor, Neemias fica na Pérsia para depois regressar a Jerusalém? O texto sagrado não afirma quanto tempo, diz que um certo tempo. Mas quando Neemias voltou para Jerusalém, ele ficou estarrecido com aquilo que ele contemplou ao olhar a vida e o dia a dia do povo. O povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Tudo aquilo que o povo empenhou de palavra diante de Deus e que está registrado no capítulo 10, o pacto, todo aquele pacto fora abandonado. O povo estava completamente distante de Deus. A princípio, pode parecer que Neemias tenha olhado aquele povo e tenha pensado, olha, não é o povo que eu deixei aqui quando eu fui para a Pérsia. E aquele povo transgrediu pelo menos 5 princípios, ou 5 mandamentos, ou 5 prescrições, dos quais eles já tinham conhecimento e estavam atendendo cabalmente até este momento. Aí o capítulo 13 relata as últimas reformas que Neemias implanta no meio da vida daquele povo. Capítulo 13, verso de 1 a 3, nós encontramos esse povo estabelecendo relacionamento com o povo estrangeiro, o que já havia sido condenado. Do verso 4 ao verso 9, nós encontramos o relato do uso inadequado do templo. Dos versos 10 a 14, nós encontramos aqui o afastamento dos levitas das suas funções de serviços dentro do templo. Dos versos 15 a 22, nós encontramos uma transgressão do povo à guarda do dia do Senhor ou à guarda do sábado. E dos versos 23 a 31, nós encontramos o povo praticando novamente o casamento misto. Quando Neemias volta, Neemias contempla o povo transgredindo estes 5 mandamentos, dos quais o povo fora devidamente avisado e que estava atendendo até este momento. Imaginamos a tristeza e a decepção no coração de Neemias. Eu quero rapidamente, com os irmãos, no início tratar desses 5 mandamentos ou destas 5 prescrições que foram abandonadas pelo povo enquanto Neemias ausente estava. E a primeira é o relacionamento com o povo estrangeiro, que está do capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Lá no capítulo 9, no verso 2, o povo já estava devidamente avisado. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, iniquidades dos seus pais. Ou seja, já havia uma prévia orientação de que eles não caminhassem, de que eles não interagissem no sentido de absorver cultura de povos que eram considerados povos pagãos. Diz o texto claramente de que eles deveriam estar distante dos amonitas, dos moabitas, e se a gente não consegue lembrar a origem destes 2 povos, vale ressaltar que a origem dos moabitas e dos amonitas se deram numa relação incestuosa das filhas de Ló com ele, quando eles saíram de Sodoma e de Gomorra.
As filhas de Ló disseram: olha, não existem mais homens que possam se unir a nós. O nosso pai já está velho, diz o texto, lá em Gênesis capítulo 19, de que ambas embebedaram seu pai e tiveram relações ilícitas com ele, uma a cada dia. E da filha mais velha gerou Moabe, os moabitas, e a filha mais nova gerou Ben-Rami, os amonitas. Deus havia dito que não desejava de que o seu povo mantesse ou mantivesse relações de parceria, de caminhada com estes povos. E isso nos faz lembrar aquilo que está em Salmo de número 1, verso 1, quando o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Nós amamos o pecador e rogamos a Deus pela vida deles, mas nós não somos complacentes, nós não agasalhamos as práticas de imoralidade presentes na sociedade em que vivemos hoje. O relacionamento com um povo estranho deveria ser evitado e o povo voltou a se relacionar com os amonitas que estavam vizinhos de Jerusalém. O texto prossegue e diz que Neemias encontra o uso inadequado do templo. Tobias, que era inimigo declarado e que fez uma oposição muito contundente para que os muros não fossem reconstruídos, ele recebe um ato de complacência, de benevolência do sumo sacerdote de Israel. Eliasibe permite que Tobias use uma das câmaras do templo de forma inadequada, até porque a câmara do templo em que Tobias estava usando era destinada para guardar as ofertas que atendiam os levitas que prestavam serviço a Deus no templo. E quando Neemias chega, Neemias pergunta: onde estão os levitas? Os levitas foram embora, não há como sustentá-los aqui. A câmara, a grande câmara do templo está devidamente ocupada por Tobias, um adversário do povo de Deus. E Neemias pergunta aos magistrados: o que vocês fizeram? E o texto diz que Neemias faz algo semelhante ao que Jesus fez e que está registrado lá nas páginas do Novo Testamento. Pega os utensílios de Tobias e joga e lança fora. E tudo aquilo que era de Tobias, ele joga longe e libera a câmara do templo no espaço que era reservado para guardar as ofertas que atendiam os levitas e onde os levitas ficavam. Em João capítulo 2, verso 15, está relatado o que Jesus fez com os mercadores do templo, aqueles que usavam o templo indevidamente. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui todas estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O templo é um espaço exclusivo para que o povo de Deus, devidamente conduzido pelo Espírito Santo, tenha este lugar reservado para louvor e adoração do único Deus que merece a nossa vida, o nosso culto e o nosso louvor. Chamem os levitas. Diz o texto que os levitas foram restituídos aos seus postos, foram restituídos ao seu lugar de direito. A atuação na casa de Deus não é lugar
para atender viés de natureza política, ainda que eclesiástica. A atuação na casa de Deus atende por uma vocação que nasce no coração do dono da igreja e que é testemunhada, reverberada no coração dos seus filhos. O uso inadequado do templo por parte de inimigos, Neemias também mexe com isso. Do verso 10 ao verso 14, nós encontramos o afastamento dos levitas, que é uma consequência da grande câmara estar sendo utilizada por Tobias. Os comentários afirmam de que Tobias, ele não apenas se instalou na grande câmara, mas teve acesso a todos os compartimentos do templo. E nós bem sabemos da importância daqueles que prestam serviço na casa do Senhor. Os levitas tinham um lugar tão especial, de tanta honra, de que eles eram sustentados com os dízimos do povo. Números capítulo 18, verso 21 diz assim: aos filhos de Levi, ou seja, aos levitas, dei todos os dízimos em Israel por herança, estes que não tiveram herança na ocupação da terra, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Não abandone o lugar que Deus te colocou no serviço do seu reino. Não abandone o seu posto. Não abra mão da sua vocação e do seu ministério. Ainda que haja forças contrárias e que tentam te impedir de exercer a vocação que você recebeu de Deus, não abandone o seu posto, não vá para o campo como os levitas o fizeram, mas permaneça no templo para serviço, para louvor e adoração do nome de Yahvé, o nosso Deus. Neemias cuida dos levitas também que foram afastados. A quarta transgressão, e que Neemias cuida, que Neemias trata, é a transgressão quanto à guarda do sábado, naquela ocasião, o dia do Senhor. Porque existe uma expressão que representa muito no entendimento de que nos dias de hoje nós guardamos o primeiro dia da semana. E a expressão é: o sábado está para o judaísmo, assim como o domingo está para o cristianismo. Por que, pastor, nós guardamos o domingo e não mais o sábado? Porque nós entendemos de que os grandes acontecimentos que marcaram a vida, o ministério e a expressão da graça de Deus em Cristo Jesus se deram no primeiro dia da semana, o domingo, e por isso nós guardamos o domingo como dia do Senhor. Quando Neemias volta, o povo estava trabalhando no sábado. Neemias já havia dado a ordem de que na sexta-feira à tarde as portas da cidade deveriam ser atrancafiadas, fechadas, para que mercadores não entrassem na cidade e fizessem suas vendas. Havia judeus malhando trigo, havia judeus trabalhando nas suas atividades, dentro de casa, fora de casa, e havia mercadores dentro da cidade. E eles esqueceram aquilo que está em Êxodo, capítulo 31, verso 13, que diz: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois esse é o sinal entre mim e as vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor, que vos santifico. Eles deveriam guardar o sábado para adorar e para servir o Senhor. Nem o sábado, que era o dia do Senhor e que todo judeu deveria observar, nem o sábado o povo estava mais guardando. O povo estava tão disperso, o povo havia deixado o pacto que estabelecera com Deus, o povo estava tão esquecido de tudo quanto eles deveriam fazer em obediência, de que até o sábado eles haviam abandonado.
E hoje, amados, para a vida do crente, nós precisamos adorar e servir ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Mas se a gente puder reservar o primeiro domingo, ou primeiro dia da semana, o domingo, para louvor e adoração ao nosso Deus, isso fará muito bem à nossa alma e nos fortalecerá espiritualmente em função de um tempo, de um espaço que estamos separando exclusivamente para ouvirmos a palavra de Deus e para servirmos o Senhor. Vale ressaltar, queridos, que nem todos nós temos esta oportunidade e privilégio. Muitos irmãos trabalham por escalas e trabalham aos domingos, sábados. Muitos irmãos ainda no dia de hoje guardam a quarentena em função do Covid-19. Mas se você guarda desse privilégio e dessa bênção, não abra mão do primeiro dia da semana como sendo um tempo e um espaço separado para o louvor da glória de Deus, para o crescimento espiritual da sua vida. Versos 23 a 31, Neemias trata da prática do casamento misto. Não sei se você prestou atenção na leitura do texto, mas é perceptível a ira de Neemias. Diz o texto que ele pega pessoas pelo cabelo e que ele demonstra a explosão da sua insatisfação. Há algo interessante que Neemias fala enquanto corrige o povo em relação aos casamentos mistos. Neemias fala de filhos. Neemias fala de crianças. Vocês estão contraindo casamento misto e os seus filhos estão absorvendo a cultura e a fala de outros povos estranhos e não estão aprendendo o hebraico, a língua judaica. E como eles conhecerão a lei? E como eles terão acesso na leitura da palavra de Deus? A fala de Neemias era uma fala que ia muito mais além do que uma relação de ordem conjugal. Neemias falava dos frutos destas relações mistas. E a gente bem sabe que se existe uma coisa que esta sociedade deseja ardentemente, é adotar os nossos filhos. Se existe uma coisa que as tendências do tempo que se chama hoje nos traz enquanto armadilha e que tenta atrair os nossos filhos, são para que os nossos filhos não estejam debaixo da nossa guarda, no ambiente da nossa casa e debaixo do nosso olhar espiritual dentro do templo, mas que eles estejam na rua, atendendo às tendências e o modo de se viver dessa sociedade vil, perversa, que está longe de Deus e longe de Cristo. Ah, pastor, meu esposo não é crente. Ora pela vida dele. Paulo diz que com o seu procedimento você santifica a vida dele. Entregue a vida do seu esposo nas mãos do Senhor e peça para Deus abençoar cada vez mais a sua vida. Ah, pastor, a minha esposa não é crente, não confessa a Cristo como Senhor. Ore pela vida dela. Dê testemunho dentro de casa ao ponto de que através da sua vida, pela extensão desta bênção, ela seja santificada. Ah, pastor, meu filho ou os meus filhos estão distantes da casa do Senhor. Não desista dos teus filhos, orem por eles. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor para a nossa vida. Eles não são do mundo, nem das tendências dessa sociedade que tentam tirar os nossos filhos das nossas casas. Neemias faz citação de Salomão enquanto corrigiu o povo. Até Salomão, que era tão inteligente, que recebeu um favor de Deus e recebeu tanta sabedoria, até esse homem cometeu o erro das relações conjugais com mulheres estrangeiras e por conta disso pagou as suas consequências.
Quando Neemias volta, Neemias continua implantando reformas, restaurando a vida do povo. Neemias, na verdade, é para nós uma exortação de que restauração deve ser encarado e entendido como algo constante na vida da igreja. O que Neemias traz para nós é a lição de perseverança. Não basta apenas conhecer os preceitos de Deus, temos que preservar a nossa vida no conhecimento e na vivência destes preceitos. Não basta apenas estabelecermos um pacto com Deus de serviço de adoração, temos que estar preservando a nossa vida ou perseverando na nossa caminhada no serviço e na adoração. O texto de Neemias 13 traz uma lição de perseverança. Aqueles que não perseverarem, por certo, experimentarão o juízo da parte de Deus. É inconcebível pensar na vida cristã sem a perseverança. O povo, de uma forma ou de outra, entendeu e começou a viver aquilo que Deus esperava deles, mas deixaram de perseverar e trouxeram para as suas vidas equívocos na quebra de preceitos e de mandamentos indispensáveis da relação do povo com Deus. A Olimpíada de Tóquio, no Japão, já começou. E há algo muito interessante quando a gente ouve as entrevistas dos atletas de alto rendimento. Porque para chegar em uma Olimpíada é necessário que você seja um atleta de alto rendimento. E é interessante de que todas as entrevistas e testemunhos dos atletas, existe um elemento que sempre aparece. Eles falam sempre de perseverança. Eu só cheguei aqui por causa do treino. Testemunho os atletas. Eu só consegui a média para alcançar a inscrição numa Olimpíada por conta de perseverança, por conta de treino, por conta de cuidado, por conta de insistência diária, por conta de uma observância que é peculiar e necessária à vida de um atleta. O que importa dizer de que o tema da perseverança pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, quiçá a vida cristã. Perseverar como, pastor? Perseverar em quê? E os novos convertidos, os primeiros cristãos do primeiro século, nos ensinam, nós, crentes, que caminhamos na fé evangélica. Diz o texto em Atos, capítulo 2, verso 42, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Para não incorrermos no mesmo risco e no mesmo erro do povo que abandonou os preceitos do Senhor na ausência de Neemias, vamos perseverar. Perseverar na doutrina. Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por um redor de ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem nos induzem ao erro. Perseverar em quê, pastor? Na doutrina, na leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias, meu irmão, e peça ao Senhor que com o auxílio do Espírito Santo você pratique aquilo que você leu. Perseverar apenas na doutrina, na comunhão. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 2, diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aquela pessoa que está do seu lado, que está à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita ou à sua esquerda, é o seu irmão de fé. As relações de ordem biológica, elas podem se cessar nesta vida aqui, mas as relações de ordem espiritual, elas ecoarão na eternidade.
servimos ao mesmo Deus e somos irmãos aqui e o seremos na presença dele. Perseverar na comunhão. Em terceiro lugar, perseverar na oração. Romanos 12, verso 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ore todos os dias, ore em todo tempo, ore em todo lugar, ore sem cessar. Os erros que Neemias contempla no povo quando regressa da Pérsia foram erros que são consequência da vida de um povo que deixaram de perseverar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus estimule o seu coração a cada manhã, te ajudando na perseverança na palavra, na unidade do corpo de Cristo e na oração, até que Ele venha buscar a sua igreja dos 4 cantos da terra, a fim de que, onde o Senhor estiver, possamos estar também. Erros e equívocos que foram cometidos por um povo que conhecia a lei, que conhecia a vontade de Deus, o que agradava a Deus, mas que foram influenciados simplesmente porque deixaram de perseverar. Que a graça do Senhor te alcance nesta manhã e encha o teu coração, não apenas com um sentimento, mas com uma postura perseverante, para a glória dEle, para a edificação da igreja e para a salvação de muitas almas. Amém.